Ora viva, muito boa tarde a todos que acompanham o meu canal, a todos aqueles que seguem o meu canal. Bem, hoje nós vamos mudar um pouco do assunto. Vamos entrar um pouco na parte, diria, social deste nosso programa, deste meu canal. Bem, o que é que acontece? Nós estamos aqui, digo eu, estou a falar a partir de Moçambique, aqui em África, e nós estamos a ver, eu provavelmente na próxima, entre sábado e domingo, vou trazer algumas imagens que eu fui tirando, alguns vídeos, fui fazendo alguns vídeos, sobre aquilo que é a situação da xenofobia na África do Sul. Atenção, irmãos, são imagens um pouco mais desumanas, digamos assim. A África do Sul não quer, de forma geral, estrangeiros, seja moçambicanos, angolanos, nigerianos, malauianos, zimbabuianos, muito mais para nós que estamos muito perto da África do Sul. Porque a princípio tem mais moçambicanos se calhar na África do Sul, tem mais malauianos, zimbabuianos, por serem países que estão muito mais perto. Tem nigerianos, tem indianos por aí. Mas a um dado momento parece que o número de moçambicanos acaba sendo um pouco mais grande, o número de moçambicanos, zimbabuianos, não é? Ou provavelmente namibianos também, pode ser um número muito grande. Bem, o que vem acontecendo durante esses últimos anos é que eles, sul-africanos, deixaram claro que não querem saber dos imigrantes, seja moçambicano, sejam malauianos, nigerianos, enfim, tudo que é imigrante, e muito mais nós de cor preta, digamos assim, os negros. Os brancos provavelmente até têm a chance de escapar um pouco por aí. Isto tudo é por uma questão muito simples. É uma questão do nosso governo parar, olhar, ver o que é que pode fazer com a nossa população, com a camada jovem, camada ainda um pouco mais jovem, né? Sobre a questão de emprego dentro do nosso país. Nós não temos condições de trabalho aqui em Moçambique. Não há criação de trabalho, não há emprego. Há muita gente a assumir vários cargos, há muita gente com promessa de criar coisas melhores para os jovens, mas isto não acontece. Então, como não acontece, não há essas condições, os jovens preferem emigrar para outros países, em caso concreto, para a África do Sul, onde vão trabalhar em condições às vezes precárias, às vezes também em condições boas, e lá ficam. Só que o povo sul-africano entende que nós, os imigrantes, entre aspas, os moçambicanos, estamos a roubar-lhes o emprego, estamos a roubar o espaço, estamos a roubar tudo o que devia ser dele. Bem, há um dado momento, com toda a razão, porque o país é deles, eles sabem o que é que têm que fazer. Então, para que isto não aconteça, o governo tem que criar condições para o seu povo, neste caso o povo africano, moçambicano, por aí em diante. Os governos mais sérios, com muita responsabilidade, já criaram algumas condições para os seus cidadãos voltarem em boas condições, para seus cidadãos estarem salvos, mas para nós acho que é o contrário. Temos muita gente que ainda está lá, que não consegue vir porque não tem nenhum dinheiro no bolso. Tem outros que já estão aqui na cidade de Maputo, mas não tem como ir para a zona norte, nem zona centro, porque não tem condições de transporte. A pessoa saiu lá a correr e todos estão na paragem interprovincial da junta. Então, tudo isto acaba dando a entender que também não há uma vontade de querer ajudar aquelas pessoas, porque o primeiro passo aqui seria evacuar todas aquelas pessoas para as suas respectivas províncias, residência neste caso. Há condições para evacuar essas pessoas, é um dia, 2 dias, 3, 4, 5, uma semana, já dá para evacuar pelo menos 80% da população que está a vir lá daquelas zonas. Não é? Então, como o governo não está a fazer isso, as pessoas vão passando fome. E depois aparecem outros aí, tem que dar caridade, fazer isto. Ou seja, nós, como governo, estamos empenhados em ajudar aquilo. O que pode acontecer mais tarde, as pessoas estão lá, entulhadas lá, uma quantidade muito grande. Com o tempo são doenças, cólera, diarreia, e entre outras doenças, e aquilo acaba sendo uma situação praticamente alarmante.
Então, aqui a responsabilidade praticamente é do governo criar meios, condições para que aquelas pessoas possam exatamente sair daquele local. Criar condições para que aquelas pessoas possam sair daquele país. Isto é possível. É uma questão só de entrega, uma questão de responsabilidade, uma questão de amor, patriotismo. É possível. Então, estas situações todas dão a entender porque, se não haver condições, o que vai acontecer é que sempre nós, os moçambicanos, os nossos imigrantes, havemos de vir com muita frequência ir lá e irmos trabalhar naquelas condições, sermos corridos, sermos mortos, como nós conseguimos ver algumas imagens. Tem algumas pessoas que são mortas, outros são queimados, outras imagens que até não conseguimos ter acesso, mas o relato das pessoas já nos diz que há lá algumas situações extremamente perigosíssimas, coisas extremamente chocantes. Então, eu acho que é o ponto, este momento, em que o governo tem que parar e pensar, olha, tem que fazer alguma coisa para essas pessoas, tem que fazer alguma coisa para esta gente, tem que fazer alguma coisa para que tudo isto corra de boa maneira, né? Exato. Então tem que ser assim. A partir de hoje eu queria apelar ao governo para ver se pode abrir a mão, olhar para aquelas pessoas que estão lá. Há pessoas que querem voltar, provavelmente, mas não tem como. Outros países criaram lá um consulado em que acolhem as pessoas e depois vão repatriando. Nós provavelmente não temos essa coisa. As pessoas só estão a vir ao seu bel prazer, estão a vir de qualquer maneira e chegam aqui, depois não tem como ir para outras suas zonas de origem. Só chegam aqui em Maputo e ficam aí de um lado, andando de um lado para o outro. Às vezes são mulheres grávidas, são bebês recém-nascidos, são pessoas doentes, por aí em diante. Então o governo devia olhar muito mais para esta situação, abrir a mão dessas coisas e ver o que é que pode-se fazer. Este é o meu apelo. E o segundo, criar condições também para que aquelas pessoas não possam sair de lá. É aquilo que se diz, se tu crias boas condições em casa, ninguém foge de casa para ir comer na casa do vizinho. Então significa que as crianças estarão bem saciadas e vão ficar praticamente em casa. Agora, se não criar essas condições, então as crianças vão estar andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, à procura de alguma coisa para comer. Então, isto tem que ser uma base. Caso isso não se faça, provavelmente vamos ter muitos problemas. Vão ser problemas recorrentes. E o mais engraçado também, o nosso governo praticamente não diz nada, não dialoga com outro governo lá. É como quem diz, deixa estar aí com eles lá, deixa estar aí com eles lá. E acabamos passando por essas situações. Agora, outros países que são um pouco mais unidos, mais sérios, eles dizem mesmo, até cortam relações, fecham isto, fecham aquilo, proíbem aquilo, proíbem aquilo. Temos uma notícia recente em que o presidente presidente da África do Sul queria fazer visita no Ghana. Ghana é um país africano também, tem muitos ganeses na África do Sul. E o Ghana negou, disse, não, eu não posso aceitar alguém que maltratou, alguém que deixa o seu povo maltratar o meu povo, para depois vir aqui fazer o quê? Qual a cara que eu tenho? Então, você como presidente tem essa legitimidade de dizer isto, né? Então, tem que ser mais ou menos isso. Tudo bem.